Boa noite, pessoal. Então, hoje eu trago para vocês uma análise da gamificação sobre a ótica da psicologia, né? Então, na gamificação, a gente busca, né? Busca-se criar as condições para que os participantes eles possam vivenciar um estado de fluxo. O que seria aquele estado de fluxo? Seria aquele momento em que o indivíduo ele está engajado, ele está concentrado, ele está interagindo, né? Então, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, a gamificação ela foi criada para o meio corporativo, né? Mas ela também foi usada e ainda é utilizada no meio educacional. Então, o que a gente percebe, o que tem se percebido, é que ao longo de muitos anos a psicologia, numa grande força-tarefa, né, no meio corporativo, assim como na educação, vem tentando, né, na verdade, nesse meio de relações, a psicologia vai agindo nesse meio das relações interpessoais, na interação, na inteligência emocional, enfim, né? Então, tudo isso, a psicologia ela tenta contribuir para o bem-estar das pessoas, porque hoje o que a gente vê? São muitas pessoas doentes, depressivas, né? Não, com grau de ansiedade, síndrome de burnout, tem outros transtornos aí, né? Setembro se comemora a questão do suicídio, enfim. Então, nesse contexto, um pesquisador e professor húngaro chamado Mihaly, eu não sei pronunciar de fato esse nome aí, né? O segundo, vou passar o slide aqui para você. Então, nesse contexto aí, um pesquisador, né, um professor húngaro chamado Mihaly, esse segundo nome dele, não sei pronunciar, de fato é muito difícil, né? Então ele na verdade escreveu esse livro aí sobre flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade. É um resumo, na verdade esse livro é um resumo de uma pesquisa de décadas que ele teve, né, que ele realizou, que tem sobre os aspectos positivos da experiência humana, na verdade está atrelado muito à questão da psicologia, a psicologia positiva, né? Então, aonde tem a questão do da experiência humana, alegria, criatividade, né? O processo de envolvimento pleno com a vida, que a gente quis, né? Na psicologia se chama de flow, ou o estudo de fluxo. Então, o flow, nesse caso aí, esse livro, que especifica nesse livro aí o que seria esse estado, é um livro que vai descrever dicas de como ser feliz, que na verdade não é uma receita de bolo, né? Está muito mais atrelada à questão de vivenciar uma criação individual, né? Que não existe uma receita de bolo. E o que seria esse flow? Então, todos nós, a gente, né? Sem exceção. Então, todos nós, a gente já teve aquela sensação da gente estar bem concentrado, né? Tá fazendo alguma coisa ao ponto que a gente não consegue perceber o que tá de fato ao nosso redor, né? Seja ela uma atividade, um trabalho, seja uma atividade esportiva, uma atividade do cotidiano, né? Então, Mihaly, ele define, na verdade, esse estado de flow o seguinte, ele diz o seguinte, um estado, o que seria esse flow? É um estado mental que acontece quando uma pessoa realiza uma atividade e se sente totalmente absorvida em uma sensação de energia, prazer e foco total no que está fazendo. Em que essa essência, em essência, perdão, o flow é caracterizado pela imersão completa no que se faz, né? No que se está fazendo e, por consequente, a perda do sentido de espaço, de tempo. Então, durante décadas, em diferentes partes do mundo, ele fez essa pesquisa com mais de 100 mil pessoas, aonde, através de uma amostra
de uma de uma amostragem, né, de um método de amostragem, ele tabulou as sensações que as pessoas tinham. Ele descreveu, na verdade, né? Ele descreveu essa sensação. Então, uma informação muito importante é que esses resultados que ele obteve na pesquisa não são referências somente para pesquisas acadêmicas, mas a psicologia, né, a psicologia, essa teoria de flow, ela não está sendo usada somente nesse meio universitário acadêmico, mas também utilizada e contribui para a qualificação de vida das pessoas, tá? Na prática de psicoterapia clínica, inclusive até na educação, como algumas mudanças curriculares, algumas adaptações, né, curriculares, no treinamento corporativo, de liderança, de entretenimento, de lazer. Aí a gente tem a seguinte pergunta, né? Mas o que tem a ver, que na verdade o que eu estou trazendo para vocês é a questão da gamificação. Mas o que tem a ver, né, com a gamificação? E aí alguns estudiosos, eles afirmam exatamente que quando o indivíduo ele está engajado, que ele se envolve numa atividade, que ele está, que na verdade ele se encontra num estado de fluxo, num estado mental, né, de fluxo, ou seja, ele está envolvido com aquela atividade, certo? E é aonde ele sente aquela sensação completamente de felicidade, né, de se sentir realizado, em que a consciência dele está focada em alguma coisa. Mas como é que a gente pode encontrar, como é que a gente pode alcançar esse estado de flow? Então a gente, né, a explicação está exatamente aí. Como é que a gente se encontra nesse estado, né? Como é que a gente pode alcançar esse estado de fluxo? Então, a gente pode alcançar através de uma atividade que a gente sinta prazer em fazer, né? Focar em algo que a gente tenha o prazer, que goste, que queira, né, se engajar. Na gamificação é exatamente isso, aonde, né, o professor, enfim, ele planeja essas atividades para que esse indivíduo, para que essas crianças, elas consigam se sentir no ápice do prazer de estar realizando aquela atividade. Então, é aonde justamente o aluno existe o aumento dessa felicidade, dele participar dessa atividade que ele, muitas das vezes, esquece até do tempo, né? Ou então, quando eles estão tão empolgados, tão motivados, que eles querem ficar brincando, jogando, participando, engajando. Então, e aí é, é quando justamente a psicologia, se trabalha na psicologia o quê? A redução do estresse, da ansiedade, da melhora da criatividade, do aumento da motivação, da melhora da saúde física, mental, né? E com base nessa informação, tem um filme que foi lançado em 2020, na Disney, que é esse perfil que a gente vê do Divertidamente, né, o Op, e teve esse filme também que é o Soul, que aonde nesse filme tem um professor de música, né, um professor de música do ensino médio chamado Gardner, que ele não se sente realizado em ser um pianista, em ser professor, na verdade. Ele sonha em ser um grande pianista de jazz. E aí ele vive uma sequência de tentativas fracassadas para entrar numa banda de jazz. E quando ele finalmente consegue, né, essa oportunidade, ele sofre um acidente e aí ele entra em coma. Só que durante esse processo, a alma dele, né, sai do corpo e vai para o além. Mas ele rejeita essa ida, né? Ele não consegue acreditar essa saída da alma dele, né, para o além. Então ele rejeita todo o tempo. E aí ele ele rejeita por quê? Porque na verdade ele não acredita e ele quer ter essa oportunidade de tocar jazz. Então, para ele conseguir voltar,
ele vai ter que entrar numa missão. E essa missão é de ser mentor. O que seria mentor? Seria um ajudante de uma alma que precisava encontrar o propósito, né, o sentido da sua vida. E ela fica vagando, né, lá no além. E aí, para que ele volte, a alma dele volte para o corpo, né, ele possa vivenciar toda essa experiência na Terra, ele precisa aceitar esse desafio. E aí ele aceita. E essa alma, que é chamada de alma 22, ela dribla todos os ajudantes, né, dela. Só que aí o que acontece? Nessa jornada de tentar encontrar o sentido para a vida de 22, os dois eles acabam numa experiência temporária, né, aqui na Terra, que não é exatamente o que eles queriam, mas é onde eles puderam vivenciar, eles puderam experimentar o propósito, né, da vida, aonde ele leva essa alma a experimentar a, as, as melhores coisas que tem na vida, ou é o estar, é o sentir, é se emocionar. E aí é onde exatamente essa alma, né, que estava vagando, ela percebe, né? Ela percebe e ela tira uma aprendizagem disso, né? E aí ela, a partir desse momento, ela encontra esse propósito. Então, assim, eu vou deixar, né? Vou deixar para vocês assistir o trailer. Eu acredito que dê para assistir. Caso não consiga assistir, eu vou colocar um link, tá bom? Mas eu vou deixar aqui gravado. Vamos ver se vai. Eu vou fazer um teste para ver se vai. Como você gostaria de ser conhecido na Terra? A gente tem pouco tempo nesse planeta. Você quer se tornar a pessoa que nasceu para ser? Não perca seu tempo com coisas que não valem a pena. O que eu tô fazendo? Passe suas horas preciosas fazendo o que vai despertar o verdadeiro você. O você brilhante e apaixonado. Que tá pronto para fazer uma contribuição significativa para este mundo. Em breve. Peguei o trabalho. Tenho que cortar o cabelo hoje, cara. Me encaixa. Uou, desculpa. Do mesmo estúdio de Divertidamente. É o quê? Up. Altas aventuras. Oi. E viva, a vida é uma festa. Então, pelo que você gostaria de ser lembrado? Pode ser por essa dança louca de cowboy? Legal. Soul. Bem, eu acredito que vocês com certeza devam ter visto, né, o trailer aí do filme, mas esse filme, ele faz exatamente um paralelo com o estado de flow, né, onde o personagem, né, um spoiler, mais ou menos, porque na verdade só passei o trailer, onde o personagem Gardner, Joey Gardner, ele se sente realizado, né, se vocês observam lá, ele tocando o piano, então ele se sente realizado ao tocar, então ele se encontra verdadeiramente concentrado. Então a gamificação está associada psicologicamente a esse estado de flow, tá? E como é que a gente pode perceber que esse universo ele está crescendo, né? A gente consegue perceber, vou falar para vocês de 2 estabelecimentos aqui em Macaé, né? Aonde a gente, inclusive serve até, e não estou fazendo propaganda não, mas serve até como visita, né? Mas são 2 estabelecimentos aonde que eu conheço, mas o outro vai inaugurar, né? E eu não vou deixar de vivenciar. Então, um dos estabelecimentos é chamado de Tabuleto,
aonde esse estabelecimento ele vai criar jogos de conexões, né? Jogos de conexões estão presentes nesse estabelecimento, aonde as mesas, eu não sei se vocês já puderam visitar, mas aonde as mesas elas possuem jogos de tabuleiro. Na verdade, vocês podem até procurar no Instagram lá, vem especificando mais ou menos, né, como é que funciona. E aí, esses jogos de conexões são exatamente assim. Na verdade, o dono ele criou, né, isso para trazer esse engajamento para os clientes. Por quê? Por conta da época vem desde a época da pandemia, né? Então, essas mesas, quando você vai consumir, elas têm jogos de tabuleiro. Então, existe uma união desses jogos com a comida, né? As pessoas elas se conectam com outros grupos. E aí, quem participa ganha desconto, né, no consumo. Então, essas pessoas, elas, né, elas querem participar e elas recebem, se eu não me engano, uma ficha, né? E aí aonde nesse espaço as relações elas são engajadas, né? E um outro estabelecimento é o Sil Games. Em Cabo Frio existe a matriz dele, que é a Sil Games Hamburgueria. Também está sendo construído, inclusive aqui nos Cavaleiros, é uma hamburgueria temática, tá? Que ela ainda não foi inaugurada, né? Como eu falei, mas uma filial dela é aqui, inclusive aqui em Macaé, que vai ser inaugurada. E em cada mesa, né? Em cada mesa tem um videogame com mais de 5.000 jogos. Então, qual é o objetivo? Então, o objetivo desse espaço é extremamente diversão, imersão, satisfação, prazer, né? E aí, só para a gente finalizar, para eu finalizar esse vídeo com vocês, né? Antes da última aula, do último vídeo que vai ter, eu vou mostrar para vocês, como da aula passada, eu vou trazer para vocês o livro, pega aqui, este livro aqui, ó, tá? Este livro aqui que eu mostrei vai estar, né? Lembra da aula passada que eu falei do livro do Motivação, né? De Daniel Pink. Vale a pena ler, tá? É o livro Motivação 3.0. Sim, eu gostei. É uma dica aí para vocês fazerem a leitura. O outro, que é exatamente esse da aula de hoje, ó, tá? Que é da Psicologia Positiva, Flow. Tem outros também aqui, ó, que eu já fiz a leitura, que é esse aqui que fala da gamificação. Eu tenho vários livros. Esse aqui, mas é mais voltado para o lado corporativo, né? Corporativo. Esse aqui, muito bom também, que fala da gamificação e as múltiplas inteligências, que é de Gardner, tá? Ele fala, tá? Da questão aí das múltiplas inteligências e puxa a gamificação. Esse outro, do Mark Presky, né? Aonde ele distorce a percepção de que os videogames eles geram violência, tá? O nome do livro é Não Me Atrapalhe, Mãe, Eu Estou Aprendendo. Então, é como os videogames estão preparando nossos filhos para o sucesso do século XXI. Por quê? Porque aqui, quando a gente fala muito da questão, né, aí dos jogos GTA, Fortnite, Free Fire, que são esses jogos, né, violentos, então eles distorcem, ele diz o seguinte, que muitos jogadores, né,
os jogadores de videogame, né? Eles tiveram sucessos principalmente no mundo corporativo. Então, seja eles médicos, advogados, cientistas. Então, esse livro aqui traz essa informação. É bem interessante de fazer uma leitura. E é uma espécie de literatura, a linguagem é bem fácil, na verdade foi traduzida, né? Mas é uma linguagem muito fácil, bem acessível. Tá? Então, aí segue a minha dica da leitura de livros, não esquecendo que eu vou sortear, tá? Um livro para vocês, um livro físico. Então, o que eu tenho mesmo é só agradecer, tá? E seguir para a próxima terça-feira com a última aula. Abraço, galera. Valeu!